Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita. Uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira, às 20 horas, há mais de 90 semanas. Exatamente. Há quase 2 anos, sem interrupção, sem pausa, onde eu entro ao vivo justamente para tirar dúvidas de quem está comigo ali ao vivo naquele exato momento, tá? Por que eu faço isso? Porque todo dia tem 1, 2, 3 conteúdos para te ajudar, que você consiga chegar cada vez mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, tá? E é normal que no processo de aprendizagem você comece a ter dúvidas, porque você está em movimento, né? Então eu paro uma vez por semana para tirar essas dúvidas, para que você consiga enfrentar mais uma semana de aprendizado e cada vez consiga chegar mais perto de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá bom? Então se você não conseguiu participar da última, zero estresse, sem problema, você pode participar da próxima, na próxima quarta, 20 horas no meu Instagram, @marinovinicius. Pode começar a me seguir lá. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Quando financiar um imóvel para morar é uma boa opção? Preciso te dizer uma coisa, jamais. Nunca, tá? Nunca financiar um imóvel para morar é uma boa opção. Essa aqui é uma dúvida bem frequente relativa a finanças pessoais, o que é totalmente importante para quando a gente está focando no investimento. O que acontece, né? Tem muita gente que é contra a ideia de alugar e é a favor da ideia de comprar a casa própria. E a gente precisa separar as coisas aqui de uma forma muito importante e especial, tá? Nem toda decisão da vida é uma decisão financeira. A gente tem que ter isso muito bem claro em mente. Agora, pelo aspecto financeiro, comprar um imóvel, exceto em leilão, mas comprar um imóvel por qualquer outra via, financeiramente não compensa. Financeiramente não vale a pena. Exceto se você comprar por um valor bem abaixo do valor de mercado. Financeiramente, na ponta do lápis, fazendo a conta, fazendo o cálculo, tá? Quando você financia um imóvel, geralmente a maioria das pessoas tem aquela crença, né? Bom, não vou morar de aluguel. Bom, não vou pagar aluguel. Estou pagando por algo que é meu. Quando na verdade você está errado. Você está pagando aluguel igual. E você está pagando um aluguel muito mais caro. Que é o aluguel não do imóvel, mas o aluguel do dinheiro. Não sei se você já parou para pensar. Quando você compra um imóvel financiado, você não tem o dinheiro para pagar o imóvel. O que você faz? Você aluga o dinheiro do banco e aí você paga uma certa taxa de juros para o banco. No final das contas, o que vai acontecer? Você vai pagar 2, 2,5 ou 3 imóveis para ficar com um imóvel só. Então, financiar um imóvel para morar só seria uma boa opção, tá? Se você, digamos, financiar nunca seria uma boa opção, desculpa. Mas você comprar um imóvel à vista pode vir a ser uma boa opção se você pegar no leilão, se você pegar por um valor muito abaixo do mercado, tá? Financeiramente falando, estritamente aspecto financeiro. Financeiramente falando, é só colocar na ponta do lápis que você vai ver que alugando um imóvel, você fica com muito mais dinheiro na mão e não paga juros, e aí você pode ficar com esse dinheiro na mão investido e rendendo. Vou ter que fazer um cálculo bem rápido para a gente fechar essa pergunta aqui. No Brasil, a média dos aluguéis é 4,8% do valor do imóvel. Então pensa o seguinte, digamos que você vai lá e compra um imóvel por 500 mil reais, tá? Exemplo. Aí, o que é 4,8%? Eu vou até facilitar a minha conta, tá? Eu vou fazer por 5% só para ficar mais simples. Basicamente, o aluguel é 5% do valor do imóvel. 4,8% eu vou arredondar para 5%. Então, digamos que você compre um imóvel de 500 mil reais, tá? 500 mil reais. Ok. Você poderia pegar esses 500 mil reais e estar investindo esses 500 mil reais. E você poderia ter uma rentabilidade com muita tranquilidade, aplicando o método investidor sempre em alta, tendo uma carteira de investimentos que não é extremamente arrojada, uma carteira de investimentos que é moderada, até mais para conservadora, e você consegue no longo prazo uma rentabilidade tranquilamente de uns 15% ao ano. Tá? Quando você opta por comprar um imóvel, você deixa de investir. E você tem um custo aqui, que muitas vezes é escuro, custo de oportunidade. Como assim? Você poderia estar com esse dinheiro rentabilizando bem mais do que rentabiliza no imóvel. Por quê? Se você opta por não comprar um imóvel e opta por investir esse dinheiro, vou calcular aqui que você seja bem conservador, você vai conseguir uma rentabilidade de 12, 15% ao ano no longo prazo. Seja super conservador, tá? E, basicamente, o que acontece? Quando você faz isso, você tem essa rentabilidade. Quando você está comprando o imóvel, você está deixando de pagar o aluguel, que é relativo a 5% do valor do imóvel, e está tendo a valorização do imóvel. Quanto que é a valorização do imóvel no longo prazo no Brasil?
inflação mais 1,23%. Tem um estudo do FIPZAP que ele identifica isso, tá? Ele fez um estudo de 1976 a 2015, onde ele mostra que a rentabilidade dos imóveis no Brasil foi de inflação mais 1,23% ao ano, tá? Em média, obviamente. Isso oscila com o passar do tempo. Então, quando você tem um imóvel e, digamos, você coloca ele para alugar, o que está acontecendo aqui? Basicamente, você está tendo uma rentabilidade de mais ou menos inflação mais 5% ao ano. Inflação mais 1 é o que rende o patrimônio e 4,8 é o que você está recebendo do aluguel. Então, na verdade, você tem inflação mais 6% ao ano. Isso, muito próximo disso, você consegue investindo num título público, Tesouro IPCA+. Se a gente contar que a inflação no Brasil, historicamente, está na casa de 5% a 6%, você teria uma rentabilidade de mais ou menos 11%, no máximo 12% tendo um imóvel. Então, quando você opta por investir, você consegue uma rentabilidade muito maior que essa, muito maior do que 12%. Por quê? Porque você pode, enfim, usar toda a metodologia. Você tem vários outros riscos que, poxa, e se você fica com esse imóvel sem alugar, você tem custo de manutenção, tudo isso não está nessa conta que eu falei aqui dos 11% a 12%. Se você entrar para um financiamento, aí basicamente você vai estar pagando 2 vezes pelo menos. Mais natural é 2,5 vezes, 3 vezes o valor do imóvel, e aí, poxa, você vai estar alugando não imóvel, mas você vai estar alugando dinheiro. E na prática, esse seu aluguel do dinheiro via financiamento vai ser muito mais caro, tá? Então, resposta estritamente objetiva para essa pergunta. Quando financiar um imóvel para morar é uma boa opção? Nunca. Nunca. Só se você financiar o imóvel por um preço muito abaixo do valor de mercado, sei lá, 30% do valor de mercado. Que eu nunca vi acontecer. Nunca vi alguém nem em leilão arrematar um imóvel por 30% do valor de mercado, tá bom? Segunda pergunta de hoje. Quando você divulga a rentabilidade dos seus alunos, é só da renda variável ou entra a renda fixa também? Bom, se você está se referindo a essa rentabilidade, aos resultados que tem no meu Instagram, tem 2 destaques. Alunos PISA, onde tem uma sequência gigantesca de stories ali com resultados dos investidores sempre em alta, e tem o nosso banco de resultados, tá? Ali está o resultado dos alunos mostrando qual foi o resultado da Magar. O que é a Magar? Durante o período de tempo específico que eles investiram até o momento que me enviaram os resultados, tá? A Magar, ela contempla investimentos de renda variável e de renda fixa. Então, todos os resultados que você for ver, que eu estiver divulgando, nunca é só sobre renda variável. Sempre vai ter a renda fixa junto. Inclusive, em várias entrevistas que eu já fiz com os meus alunos do programa, eles comentam, poxa, eu tinha um monte de dinheiro em renda fixa, hein? Eles mostram o resultado, mostram como passaram pelas quedas, mostram toda a situação, como eles viram na prática o método funcionando. E alguns deles, não vou dizer todos, né? Mas vários deles dizem, poxa, eu tinha bastante renda fixa. Eu lembro do Thiago Calmeto falando isso, eu lembro do Bruno Vieira falando isso. Tem vários investidores sempre alto que comentam isso nas próprias entrevistas. Vinícius, como é que eu acesso essas entrevistas? Você entra lá no meu canal no YouTube, por meio de onde? Por meio do meu canal, do meu link que está no meu perfil aqui no Instagram, e aí você vai encontrar várias playlists, tá? Uma dessas playlists tá aqui, ó. Tá aqui, ó, podcast sempre em alta. Aqui tem várias entrevistas que eu já fiz com os meus alunos e você pode ver a história de várias pessoas, ou você pode entrar no nosso banco de resultados, que vai estar atualizado nos destaques, tá bom? Mas é renda fixa e renda variável. É a Magar completa. O que é a Magar? É a carteira de investimentos para o longo prazo do investidor sempre em alta, tá? Terceira pergunta de hoje. O dólar é uma anti-ação. É interessante comprar dólar ou já investir em stocks ou REITs? Vamos lá. Quando eu falo de anti-ação, sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre um investimento que se valoriza quando as ações caem. E tem um conceito muito importante que é ensinado. Primeira pessoa que eu ouvi falar disso e dá uma ênfase grande, o Daniel Kahneman já tinha dado algum insight sobre isso, mas o Nassim Taleb, ele alerta um ponto que muitas vezes a gente acha que é verdade, quando na verdade não necessariamente é uma verdade, tá? Que é o quê? Correlação não é a mesma coisa que causalidade. O que nos dá a certeza, a tranquilidade, a garantia de que a gente vai conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? O que faz isso? É porque as ações e as anti-ações, elas apresentam uma correlação entre si, já vou explicar o que é uma correlação, para você que não sabe, mas essa correlação,
ela existe junto com a existência de uma causalidade. Ou seja, por causa da queda de um investimento, existe a valorização de outro investimento. Isso é algo relevante. Quando eu encontro somente uma correlação, eu posso tomar eu posso ter na cabeça a ideia de que algo é verdadeiro quando na verdade é falso. O Daniel Kahneman apresenta os dois tipos de erro, tem o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Um desses erros é eu tomar por certo algo que está errado, isso é um grande problema, porque eu tenho uma certeza, uma convicção, um excesso de confiança gigantesco sobre algo que eu acho que está certo quando está errado. Esse é o maior tipo de problema. O outro tipo de problema, o outro tipo de erro, é eu ver algo que é verdadeiro e achar que aquilo está errado. Quando eu acho que algo verdadeiro está errado, eu não me exponho, eu não tenho excesso de confiança. E aí eu não me exponho até grandes perdas, a muito risco. Então, foca comigo. Correlação é uma coisa, causalidade é outra coisa. Quando eu comparo as ações brasileiras com o dólar, eu enxergo uma correlação, ou seja, quando uma coisa se movimenta, outra coisa tem uma resposta, e além de eu enxergar uma correlação, eu enxergo causalidade, eu enxergo uma relação de causa e efeito. O que é uma correlação, o que é uma causalidade? Então vamos lá. Quando a gente olha em horizontes de tempo que fazem sentido a gente fazer qualquer análise, focando aí no intervalo de pelo menos 5 anos, né, eu sempre alerto, poxa, você vai investir na bolsa, está pensando em investir na bolsa, você precisa ter um horizonte de investimento de pelo menos 5 anos. Vinícius, vai demorar 5 anos para começar a ter resultado? Nunca vi isso acontecer, levar 5 anos para, implementando o método, você começar a ter resultado. O normal é começar muito mais rápido, tá? Mas eu falo isso e falo sobre 5 anos, até para você, porque existe o rendimento, ele não vem necessariamente, um alto rendimento não vem de cara, pode vir logo no início. Mas quanto mais tempo você aplica, tem o efeito dos juros compostos, maior a rentabilidade que você vai ter. Não tem como prever o que vai acontecer no curto prazo com os investimentos da bolsa. Então você tem que ter esse horizonte de tempo. Grava isso, 5 anos. Vai investir só em ações? Poxa, pensa no horizonte de 15, 20 anos por baixo, pelo menos, tá? Por quê? Você pode ficar 13 anos perdendo dinheiro, como está acontecendo com quem, por exemplo, investiu em 2008 em ações e está segurando até hoje e não fez mais aportes, tá? Está subindo, mas está perdendo pela inflação. Bom, vamos lá. Quando eu olho para ações e dólar, eu enxergo uma correlação fiel. Sempre que as ações caíram, em toda a história, sempre que as ações caíram, se desvalorizaram, o dólar se valorizou. Por quê? Porque existe a lógica, existe uma razão de ser. Quando as ações, 50% de todo o dinheiro que é investido em ações no Brasil, hoje até um pouco mais que isso, é de investidores estrangeiros. Não é de investidores brasileiros, não é de investidor local, não é pessoa física, não é institucional, não é de empresas brasileiras, é de investidor estrangeiro. Quando que as ações estão caindo? Quando existe uma forte venda de ações. Parte dessas vendas são dos investidores estrangeiros. Quando isso acontece uma queda nas ações e os investidores estrangeiros ficam com dinheiro na sua conta na corretora que eles usam, tá? Chega um certo estágio, talvez essa crise piore, talvez um investidor estrangeiro vê, sei lá, um investimento que ele considera mais atrativo na Noruega porque tem questão eleitoral em 2022, enfim. Ele opta por tirar os seus dólares aqui do Brasil. E o que define a cotação do dólar? Oferta e demanda. O que define o preço de qualquer coisa no planeta Terra. Então, quando saem dólares do Brasil, basicamente o dólar se valoriza. Então, como mais de 50% hoje do dinheiro investido em ações brasileiras é de investidores estrangeiros, quando ele vende ações, ações caem. Quando ele tira os dólares aqui do Brasil, o dólar sobe, o dólar se valoriza. Quando que ele faz isso? Em momentos de crises domésticas no país e em momentos de crises internacionais. Então a gente vê isso acontecendo em todos os momentos de crise. A gente vê isso acontecendo entre 2000 e 2002, a gente vê isso acontecendo em 2008, a gente vê isso acontecendo de 2010 a 2016, a gente vê isso acontecendo após 2020, a gente vê isso acontecendo durante todo esse período de tempo, tá? Existe uma correlação e existe causalidade, o que é muito importante, que é uma explicação lógica que nos faz entender que, poxa, isso não aconteceu apenas durante o período de tempo, isso aconteceu e logicamente faz sentido que continue acontecendo. Aí você tem uma metodologia de investimento válida. Por quê? Não é o seguinte, um excelente investimento para você fazer é tal. Por quê? Porque ele se valorizou muito nos últimos 15 anos. Dane-se o quanto se valorizou. Isso, a valorização passada não me diz sobre a valorização futura. Eu preciso entender a lógica por trás. E existe uma lógica em relação a ações e dólar. Quando eu comparo, por exemplo, com stocks, que são ações americanas,
tá? Ou REITs, que são o equivalente, não é a mesma coisa, mas o equivalente, digamos assim, de uma forma, é uma mescla de ações e fundos imobiliários, tá? É um comparável com os fundos imobiliários aqui no Brasil. Eu enxergo essa relação em alguns momentos. Em outros momentos eu não enxergo essa correlação. Quando uma coisa sobe, a outra cai e vice-versa. Por quê? Pensa o seguinte, o que acontece num cenário de uma crise nos Estados Unidos e no Brasil ao mesmo tempo? As stocks, as ações americanas, vão se desvalorizar e as ações brasileiras vão se desvalorizar também. E aí, ao invés de você ter uma anti-ação, um investimento que se valoriza quando as ações brasileiras caem, você vai ter uma dupla desvalorização. Vinícius, isso nunca aconteceu. Aconteceu, sim senhor. Aconteceu em 2000, a 2002, aconteceu em 2008, aconteceu em 2020. Tá? Vinícius, mas eu tô vendo que as ações americanas se valorizam muito nos últimos 10 anos. Pois é, os Estados Unidos injetaram 9 trilhões de dólares na economia. Com uma injeção de tanto dinheiro, é normal que isso se valorize, porque é uma bolha inflando. Europa, a mesma coisa, quase 8 trilhões de euros. Banco Central do Japão, a mesma coisa, mais de 8 trilhões de ienes e assim por diante. Então, uma hora essa farra vai acabar. Quando que vai acabar? Não sei. Se a gente pega historicamente, fazendo uma análise de longuíssimo prazo, pegando o maior prazo possível de análise, a gente vê que as ações brasileiras valorizam 2,5 vezes mais que as ações americanas. Só que nos últimos 10 anos, a gente está perdendo de longe para as ações americanas. E aí entra o viés da disponibilidade. Aí entra esse nosso viés cognitivo, a gente para de pensar, o ser humano é assim, o ser humano não é racional. Richard Thaler, tive o prazer de conhecer ele, foi Prêmio Nobel da Economia em 2017, se não me falha a memória. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia provando que o ser humano não é racional quando toma decisões financeiras. Ele é um bicho irracional. Essa foi a prova, isso que rendeu o Prêmio Nobel da Economia para ele. Então a gente para de pensar e liga o viés da disponibilidade. Caraca, ações brasileiras não estão andando. Aí eu penso, caraca, isso é um risco. Eu tenho que investir em ações americanas que estão subindo. Quando na verdade eu deveria estar fazendo o contrário. Se eu pensasse logicamente, tá? Mas, voltando ao ponto aqui. Ações americanas e ações brasileiras podem cair ao mesmo tempo. Em que momentos? 2 tipos de momentos. Quando tem uma crise no Brasil e uma crise nos Estados Unidos e quando tem crises internacionais. Então, as stocks e os REITs vão entrar também, eles acabam não sendo anti-ações. Por quê? Porque existe uma correlação em determinados períodos de tempo, mas não existe causalidade. Não existe uma relação de causa e efeito. Não é porque uma ação brasileira está caindo que a ação americana vai subir. Não. Tem uma influência do dólar. Se a gente investe, a gente com real investe ações americanas, tem uma influência. Mas tem a questão operacional da empresa. Será que ela vai dar lucro? Será que ela vai começar a dar prejuízo? Tem a questão da economia do país onde ela atua. Tem outras empresas que atuam em mais de um país. Depende de como vai estar a economia lá nesse outro país que ela também atua. Então, a gente entra muito mais no modo investidor metralha. O que é o modo investidor metralha? Quando você dá um tiro para tudo que é lado na busca por acertar algum pato que vai cair, você vai ter uma refeição ali. Quando você investe em ações brasileiras e ações americanas, achando que você está investindo em ações e anti-ações, tá? Não existe essa causalidade. Então, não sei se eu falei isso, acho que eu falei, mas vou repetir. Quando que não funciona ações americanas, como uma anti-ação, crises internacionais, tá? E crises no Brasil e também nos Estados Unidos, ou em momentos, por exemplo, em que aqui a gente está num momento de crescimento e lá está num momento de crise. Enfim, não tem essa correlação, existe a correlação temporária, não em todos os períodos de tempo, então não é confiável. Além disso, não existe uma relação de causa e efeito, uma relação de causalidade. Por isso que anti-ação é dólar. Quer investir em ações americanas? Quer investir em stocks, em REITs? Tudo ok. Agora, tira da Magar. O que é a Magar? A carteira de investimentos do investidor sempre em alta. É a estrutura, a combinação de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Você tem, sei lá, quer investir em ações americanas por algum motivo? Tá tudo bem. Quero investir 20% do meu patrimônio em ações americanas e REITs. Stocks e REITs. Ok, 20% você vai investir nisso. 80% você vai formar uma Magar. E aí você forma a tua carteira geral de investimentos e a tua carteira geral engloba a Magar, que é a tua estrutura
previsível, que vai te fazer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Você vai sempre saber o que fazer na hora certa, vai fazer os rebalanceamentos, vai selecionar as ações exatamente como está no checklist, vai fazer tudo com o mando figurino, naturalmente, inevitavelmente você vai ter resultado. E aí você vai para um campo um pouco mais, uma aposta que você vai fazer esperando uma valorização das ações americanas, os stocks, REITs, e aí você tira da Magar e controla separadamente. Porque se você colocar dentro da Magar, você vai estar esperando um resultado e talvez venha outro. Talvez não, certamente vai vir um resultado bem diferente do que você espera, tá? E se eu for olhar sobre o histórico de rentabilidade a longo prazo, entender o porquê, né? Poxa, comentei aqui, ações brasileiras historicamente se valorizam 2,5 vezes mais do que as ações americanas. Existe uma lógica por trás. Países subdesenvolvidos, eles têm um nível de risco maior, eles têm maior volatilidade. Por isso que tem uma maior valorização. Se você pegar qualquer país emergente, que é um... Não precisa ser emergente, né? Mas o emergente é tipo bonitinho, né? Feio arrumadinho, aquela história. Subdesenvolvido, você vai ver que tem um nível de risco maior a economia. E por ter um nível de risco, tem um histórico de rentabilidade maior do que um país desenvolvido, mais forte, embora os Estados Unidos tenham um problemão econômico nas costas, tá? Mas basicamente não funciona como anti-ação. Investir em stocks e REITs não é uma sofisticação, isso é o que as corretoras te vendem, isso é o que as empresas de recomendações te vendem para se diferenciar, mas não é a nível de sofisticação, tá? Existem vários investidores bilionários que não investem em ações americanas. Warren Buffett tem 140 bilhões de dólares em dinheiro que ele não topa investir em ações americanas, pelo nível de preço que está lá. Então, pensa bem se você está agindo racionalmente, tá tudo bem se você quiser investir, ou pense se você está agindo com base no slogan seja um investidor global, seja sofisticado, etc. e tal, tá? E tem tem várias questões. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que é justamente sobre ações americanas, coisas que muita gente não vê, a questão da taxação, imposto sobre herança, etc. e tal, que você tem que saber antes de investir lá, tá? Próxima pergunta de hoje. Com a inflação alta, aplicação em IPCA mais 6% para 2026. Isso porque a inflação deve baixar? Não. Vamos lá. O que é que define a taxa de rentabilidade de um investimento de renda fixa? Atratividade. Como assim atratividade? Tem muita gente que fala de forma errada por aí, por isso que é importante você ter base, conhecimento, senão você leva como verdade coisas que não tem nada a ver, são totalmente erradas. Tem muita gente que diz assim, agora que a taxa Selic está rendendo mais, os investimentos de renda fixa estão rendendo mais. E é por conta da alta taxa Selic. É mentira. Por quê? O que precifica a taxa de rentabilidade do investimento de renda fixa? O que precifica isso, o que determina qual é o percentual de rendimento, são duas coisas principais. A primeira delas é a taxa Selic, não atual, esperada de hoje até a data de vencimento do título, até o prazo de validade dele. Então, basicamente, o que acontece? Como que é precificado esse título aí, tá? Acredita-se que a taxa Selic média de hoje até 2026 vai ser o equivalente à inflação mais 6% ao ano. E aí, o que acontece? Esse é o título para se equiparar à rentabilidade de investimentos de renda fixa. Essa é a taxa de rentabilidade que é colocada nesse investimento, tá? Se você pegou, por exemplo, uma debênture, CRI-CRA, tem mais um prêmio de risco ali, porque é um tipo de investimento bem arriscado. Se você pegou um CDB, LCI, LCA, vai ter mais um prêmio de risco, porque também é um investimento arriscado. Se você pegou um título público do Tesouro Direto, aí equivale exatamente isso que eu estou falando aqui. Para a gente equiparar a rentabilidade do Tesouro Selic, por exemplo, que rende a Selic, tem que ter o mesmo tipo de percentual nos outros tipos de investimento. Então, essa é uma influência. O que determina? Ou seja, a taxa Selic atual não importa. Importa a taxa Selic média esperada daqui até o vencimento. Tá? Outra coisa, o que garante, determina a taxa de rentabilidade, por exemplo, de um título público do Tesouro Direto? É o quanto ele necessita daquele dinheiro emprestado por essa forma de investimento. Imagina o seguinte,
O governo federal, ele tem, eu vou falar sobre título público, porque o único investimento em renda fixa que faz sentido é em título público do Tesouro Direto. Qualquer outro fora disso não tem pé nem cabeça, não fazendo sentido, tá? Agora, pensa comigo, o governo federal, ele tem algo chamado o Tesouro Nacional, que é um órgão do governo, ele tem algo chamado estoque da dívida pública, tá? Ele tem um planejamento da dívida do governo. Imagina que, poxa, você é um país, assim como qualquer outro país do mundo, que depende de dívida para conseguir se manter. Todos os países do mundo, não posso afirmar todos, tá? Mas 99% dos países do mundo, inclusive Estados Unidos, precisam recorrer a dívidas para conseguir pagar suas contas. Com o Brasil, não é diferente. Então, eles têm um planejamento da dívida pública. E aí, digamos que, vou estipular um valor, 15% do total da dívida do governo tem que ser captada por meio de um instrumento financeiro que pague para o investidor a inflação mais um determinado percentual, mas um percentual atrelado à inflação, tá? Então, imagina o seguinte, imagina que o governo tem que pegar 150 bilhões de reais emprestados, porque investimento de renda fixa é isso. É o empréstimo que você faz para alguém, é um empréstimo ao contrário. Quando você precisa de dinheiro, você vai no banco e pega o empréstimo. Quando o governo precisa de dinheiro, ele pega o empréstimo com os investidores, tá? Então, basicamente, digamos que o governo tenha lá no seu planejamento que ele vai pegar 150 bilhões de reais emprestados de investidores e ele vai pagar, no nível de risco deles que eles calcularam lá, ele vai pagar como rentabilidade a inflação mais um determinado percentual ao ano. E ele estipulou esses 150 bilhões para 2026. Então a gente quer fazer uma dívida para 5 anos, porque digamos que esse título surgiu em 2021, tá? Para 5 anos, agora 4 anos. E a gente vai pagar a inflação mais determinado percentual. O que vai dizer qual vai ser esse percentual? O estoque da dívida pública. Voltei ao que eu falei bem no início. Bom, lembra que o planejamento do governo era pegar 150 bilhões por meio desse título? Por meio desse pagamento de remuneração, inflação mais determinado percentual? Digamos que tem muita gente emprestando dinheiro para o governo. O que o governo vai fazer se ele ultrapassa esse alvo do estoque da dívida pública? Se ele tem lá 155 bilhões emprestados, porque teve um dia que teve muita gente investindo, passou. Ele vai reduzir a taxa. Então, a partir daquele momento, esse investimento vai ter um rendimento de quanto? IPCA mais 5,5, por exemplo, tá? Então, ele vai desestimular as pessoas a emprestarem dinheiro para ele, porque ele não precisa mais. Ele já bateu no alvo dele. Digamos que as pessoas continuem investindo, porque está um cenário otimista para a economia brasileira. Ele vai, de novo, reduzir essa taxa. Inflação mais 5%, IPCA mais 5%. Digamos que continuou, ele vai reduzir de novo. Inflação mais 4,5%. E assim ele vai até encontrar um ponto de equilíbrio, onde ele fica lá com o estoque que ele tinha pré-determinado, 150 bilhões emprestados. E aí, a taxa reduziu tanto que algumas pessoas começaram a resgatar o seu dinheiro, porque tiveram uma valorização no seu título. Isso aqui é um conceito de marcação a mercado, não vou entrar aqui agora, porque é um pouco mais complexo para explicar sem artifício visual. Está no fim do módulo investir do programa, para quem não chegou lá ainda. E basicamente a taxa caiu bastante, algumas pessoas vão resgatar o seu título porque ele está muito valorizado. E aí, resgatando, o que vai acontecer? Vai diminuir essa quantidade de dinheiro que foi emprestada para o governo. E aí, quem sabe, vai lá para 140 bilhões. E aí, o governo está faltando 10 bilhões para ele fechar a conta. Então, ele vai precisar aumentar a taxa para atrair os novos investidores. Lembra que estava inflação mais 4,5? Agora ele vai aumentar para 4,7. E ele vai ver como é que vai acontecer. E, gente, eu não estou dizendo assim, ele vai ver e vai ficar uma semana. Não, essa taxa muda 2, 3 vezes ao dia, tá? Tem dia que muda menos, mas ela pode mudar 2, 3, 4 vezes ao dia, tá? E aí a taxa sobe, eles levantam a taxa para atrair mais investidores. Fazendo isso, mais pessoas vão emprestar dinheiro para o governo, eles vão encontrar, aí vai subindo até encontrar um novo ponto de equilíbrio. E assim vai oscilando sucessivamente, tá? A gente pode traçar que, poxa, a taxa subiu por conta do elevado nível de risco. A taxa subiu porque as perspectivas para a economia se deterioraram. A taxa caiu por conta do minério que foi cotado. Gente, vai ter 370 milhões de possíveis justificativas que vão até fazer algum sentido, mas no fim das contas o que importa é:
estoque da dívida pública, planejamento do governo federal. Por isso que é tão imprevisível você conseguir fazer uma análise estritamente objetiva. Por quê? Em relação a isso? Porque se o governo muda o planejamento dele, tudo muda. O jogo muda. Entende? Então, não tenta tirar conclusões de que a inflação vai cair porque a taxa de um título está em determinado momento. A taxa do título reflete a expectativa dos investidores, certo? E a necessidade do governo em relação ao seu endividamento. Ponto. Isso é fato, isso é verdade. A inflação vai subir ou vai cair? Só o tempo vai dizer. Por quê? Você lembra no início do ano? Gente, todo ano o Banco Central, os maiores economistas, as instituições financeiras mais respeitadas do país fazem suas previsões e todo ano dá errado. Eu comprovo isso. Algumas vezes por ano eu faço alguns eventos onde eu passo de forma massiva muito conteúdo. Onde realmente eu tiro o meu couro, tiro o couro da minha equipe para a gente passar muito conteúdo e conseguir ajudar vocês de uma maneira muito mais imersiva. E lá eu mostro como todo ano dá errado as projeções. Início do ano, a expectativa para a inflação era entre 13% e 4%. A expectativa para a taxa Selic era entre 13% e 4%. Olha onde a gente está hoje. Então você querer acertar para onde é que vai alguma variável econômica não faz sentido, lógico. Sabe por quê? Por que o nome da variável econômica é variável? Porque ela é fixa? Porque ela varia. Então, se você quiser fixar o variável, você está cometendo um erro lógico. Não faz sentido. Então, não faz sentido você mudar o investimento por conta do que você acha que vai acontecer. Não faz sentido você investir com base na inflação atual, com base na taxa Selic atual, com base na mudança atual, porque você não tem como agarrar o futuro. Entende? Você precisa de usar uma forma de investir que ignore o cenário econômico. Como assim? Uma forma agnóstica de investimento. Uma forma que você não precisa saber o futuro, porque você nunca vai saber. O que vai acontecer? Você vai ficar tentando, você vai ficar sem resultado, ganhando algumas vezes quando você acerta o cenário, porque isso é bola de cristal. Quando você erra o cenário, você perde dinheiro e aí você fica nessa vida, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, perdendo tempo, deixando de estar com a tua família, deixando de estar trabalhando mais, trabalhando melhor para gerar mais dinheiro e aportar. Você arrumou um outro trabalho. Um trabalho chamado, que você acha que é investir, mas é um outro trabalho. Você está tentando tirar leite de pedra. Você está tentando ganhar dinheiro na bolsa fazendo chute. Joga no Totobola, na Mega Sena. Entende? Então esquece o futuro. Esquece o futuro. Você precisa de uma trilha que faça você conseguir ter resultado independente do que vai acontecer no futuro. Essa é a lógica do investidor sempre alta, tá? É a gente conseguir, a gente focar na possibilidade e não na probabilidade. A probabilidade é a prima pobre da possibilidade. Nassim Taleb. O que ele quer dizer com isso? Quem desiste se entrega para a probabilidade. O que é mais provável acontecer? Então, vamos investir com foco nisso e beleza, vamos ver o que vai dar depois. Quem minimamente usa uma forma racional e decente de investir, a pessoa faz o seguinte, tá? Você pode ver vários grandes investidores falando a mesma coisa. Quais são as possibilidades? Vou me preparar para todas elas. Quando que você lucra nas altas e nas quedas da bolsa? Quando você chega à conclusão de que, independente do que acontecer, você vai conseguir lucrar. Entende? Então o foco não está na situação. O foco não está em querer projetar o que vai acontecer e apostar lá. Está em eu contemplar tudo que pode acontecer, e tem coisas que eu nem vou contemplar, mas que eu vou me preparar para todos esses cenários. Exemplo, o que aconteceu em 2020, está acontecendo até hoje no mundo, ninguém conseguiu contemplar. Agora, se eu me preparo para cenários semelhantes, eu estou preparado para isso também. Vai ver quem começou a aplicar o método investidor sempre em alta antes de tudo isso. Como é que está o resultado deles? Tem nos meus destaques no Instagram. Você pode conferir. O impacto que gerou neles. Nossa. Não deu nem para tremer na base. Nem para tremer na base. Tá? Então, assim, a resposta é tudo isso. O título não diz que a inflação vai cair ou vai subir. Ninguém sabe o que vai acontecer com a inflação. E se você investe com base em uma crença, uma premissa, uma perspectiva, você está só perdendo tempo que você poderia estar dedicando para aquilo que você mais gosta. Sua família, assistir Netflix, para, sei lá, trabalhar mais, aportar mais dinheiro, coisas que vão te dar um resultado prático, tá? E vai deixar de ganhar dinheiro, né? O custo da oportunidade. Você poderia deixar o teu dinheiro multiplicando e gerando mais dinheiro para ti. Fundo cambial.
ele não tem efeito bola de neve, entre aspas, vou interpretar que o que você quer dizer de efeito bola de neve seja juros compostos, tá? Vamos lá. O que é o juro composto, né? O juro composto é o famoso juro sobre juro. É a grande atratividade do investimento. E aí, a pergunta que você está fazendo é, bom, existe o efeito bola de neve no fundo cambial? O que é um fundo cambial? É um fundo de investimento, onde quando eu invisto em um fundo cambial, eu estou investindo de uma forma indireta numa moeda específica. Então, por exemplo, eu posso investir em dólar por meio de um fundo cambial. Eu posso investir em euro por meio de um fundo cambial. Eu posso investir em outras moedas por meio de um fundo cambial. E aí, o que acontece com o investimento, né? Ele se valoriza ou desvaloriza com o passar do tempo. Se valoriza ou desvaloriza com o passar do tempo. Só que você está olhando para um investimento específico e você está fazendo o quê? Querendo extrair um resultado de um investimento específico. Esse é um grande erro, tá? Um grande erro de quem investe em renda variável. Na renda fixa, quando você investe no CDB do banco, quando você investe no título público, quando você investe na poupança, você sabe o quanto vai render. Então você sabe, por exemplo, minha rentabilidade vai ser ou inflação mais tanto por cento, ou vai ser tanto por cento do CDI, ou vai ser 5% ao ano, 10% ao ano, 15% ao ano. E aí fica mais claro na sua cabeça qual vai ser sua rentabilidade anual. E aí acontece o seguinte, o que é o efeito bola de neve? O que é o efeito do juro composto? Você for lá e investiu, fazer uma conta simples aqui para mim, tá? Mas é só para ficar simples, não se pega os números. Você investiu R$100. E aí, digamos que você tem uma rentabilidade de 10% ao ano, tá? Todo ano você está investindo em renda fixa. Então, o que aconteceu? No dia 1 do teu investimento, você foi lá e investiu R$100. No final de um ano, você vai ter um rendimento de 10%. Você vai ter R$110. Então, qual foi o teu ganho naquele ano? Foi um ganho absoluto de R$10. Você tinha 100, terminou o ano com 10% a mais, agora você tem 110, tá? Beleza, foca nisso. Agora, no segundo ano, digamos que você tem a mesma rentabilidade. Você tem o quê? 10% de rentabilidade. Só que no início desse segundo ano de investimento, você não tem R$100 investidos. Você tem R$110. Sendo que no final do ano, você vai ter quanto? Você vai ganhar vai ganhar R$10 de novo? Não. Porque 10% em cima de R$100 é R$10. Então, no primeiro ano você ganha R$10. Só que no segundo ano de investimento, você começou o ano com 110. Se você tiver 10% de rentabilidade, você vai ganhar R$11 de rentabilidade. Que corresponde ao mesmo 10% ao ano. Por quê? Porque 10% de 110 é 11. Então, você vai ganhar R$11. Você vai ter um ganho incremental de R$1. De forma que no terceiro ano de investimento, você vai começar o ano com R$121 investidos. Tá? E aí você, digamos que vai ter 10% ao ano de rendimento de novo. O que vai acontecer em efeito prático? Quanto você vai ganhar no ano? 10% de R$121, que vai ser R$12,10. O que é o efeito bola de neve? O que é o efeito do juro composto? É você ter um rendimento, que vai ser, quando a gente está falando de bolsa de valores e coloca renda variável junto, você vai ter um rendimento não fixo todo ano, você vai ter um rendimento médio, você pode analisar qual é o meu rendimento médio, depois de uns 5 anos de investimento, você vai ter mais clareza disso, a partir dali não muda muito, tá? Mas até lá pode oscilar, mas a partir dali não muda muito, a partir de 5 anos. Então, o que vai acontecer? O efeito de juro composto é, obtendo a mesma rentabilidade, quanto mais o tempo passa, maior é o teu ganho em dinheiro, obtendo a mesma rentabilidade. Então, exemplo, tá, que eu te dei aqui. Sempre você teve 10% ao ano de rentabilidade, mas quanto mais o tempo passa, mais dinheiro você ganha. Por quê? Porque o valor investido vai aumentando. De forma que, talvez você tenha visto já, talvez não, mas o gráfico do juro composto é isso aqui, ó. Ele vem subindo e depois ele vira exponencial. Por quê? Porque cada vez você tem um valor investido maior, rendendo, pode ser a mesma rentabilidade, cada vez vai te dar um ganho em dinheiro maior, porque tem mais dinheiro investido. Entendendo o que é o juro composto, você percebe que você vai ter um juro composto independente se você investir em renda fixa, em renda variável, se você investir em ações, se você investir em dólar. O que vai mudar é qual vai ser a tua rentabilidade anual. Se você investir só em dólar, não vai ser bom.
Se você investir só em ações, não vai ser bom. Se você investir só em fundo imobiliário, não vai ser bom. Se você misturar isso, vai ser melhor. E aí você vai potencializar o efeito dos juros compostos, porque você vai ter uma rentabilidade maior. Então, resposta estritamente objetiva. Fundo cambial não tem efeito bola de neve. Todo investimento ele tem o efeito bola de neve se ele tem uma valorização positiva. Se você quiser investir só em dólar, pode ser que você fique anos desvalorizando. Se você investir só em ações, vai acontecer a mesma coisa. Pode acontecer a mesma coisa. Se você investir só... Agora, se você estruturar a Magar, aí a história muda. Aí você vai ter o efeito de juros compostos, tá? Independente se você investir em dólar por meio de fundo cambial ou por meio de qualquer outro investimento. Entende? Então, sempre que você investe, você tem o efeito dos juros compostos. Sempre que você investe. Exceto se você for lá e fizer um investimento que no investimento diz que o rendimento dele é a juros simples. O que é isso? Ele sempre vai render um certo percentual relativo ao valor inicial do investimento. Ele vai ignorar que você tem um valor maior investido. Tá? Nunca vi um investimento desse. Isso é só se você for fazer um investimento, um contrato diferenciado, um contrato diferente, o que não faz sentido nenhum. Ninguém aceitaria isso, né? Então não existe, não tem pé nem cabeça. Tá? Isso pode ser usado para correção de valores em relações contratuais, mas como investimento, perde o grande benefício de investimento. Então, basicamente não tem investimento assim. Então, resumo. Tem efeito bola de neve, qualquer investimento, independente da forma como você investe. Pode ser mais vantajoso ou menos vantajoso. Depende de onde você for investir, de como você for investir, de qual é a sua metodologia. Talvez o efeito bola de neve seja negativo. Você vai perder, cada vez perder mais, perder mais, perder mais e perder mais. Tá bom? Certo, gente? Se esse conteúdo fez sentido para você, te ajudou de verdade, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho. Clica nesse botão porque assim as redes sociais compartilham com mais pessoas e você me ajuda nessa tarefa de conseguir ajudar mais gente a parar de perder dinheiro na bolsa. As pessoas começarem a lucrar nas altas e nas quedas, porque qualquer um pode, tá? Além disso, pega e compartilha com os teus amigos, aquelas pessoas no WhatsApp que você acredita que possam ser ajudadas por essas explicações, por esse conteúdo aqui, tá bom? Conto contigo, a gente se vê na próxima consultoria gratuita. Grande abraço. Me segue no Instagram, @marinovinicius. @marinovinicius. A gente se encontra na próxima quarta. Um grande abraço e até mais.